Sejam muito bem-vindos a mais este mergulho detalhado. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui de novo. Com certeza. E a nossa exploração de hoje parte de um material riquíssimo, bem denso e, eu diria, profundamente humano. Muito, mano. Nós vamos focar no livro Mentes que Amam Demais, o jeito borderline de ser, que foi escrito pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. E a nossa missão hoje é fazer uma investigação, verdadeiramente empática, sobre o transtorno de personalidade borderline, o TPB. Exato. E nós vamos usar como fio condutor o capítulo 9 dessa obra. Que é onde a abordagem da autora fica genial, né? Porque, em vez de ficarmos presos apenas em teorias clínicas mais abstratas, nós vamos traduzir o funcionamento da mente borderline examinando as vidas de ícones absolutos da cultura pop. Pessoas cujas trajetórias foram incrivelmente brilhantes, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente autodestrutivas. Sim. E antes de entrarmos de cabeça nessas histórias públicas, acho que vale a pena a gente estabelecer uma base, né, do que realmente estamos falando aqui. É fundamental. O transtorno de personalidade borderline não é simplesmente sobre ter mudanças de humor, ou ser uma pessoa tida como difícil, sabe? Como o senso comum costuma rotular por aí. Pois é, as pessoas banalizam muito o termo. Exatamente. Nós estamos falando de uma dor emocional que é dilacerante. A autora até faz uma comparação. É como se a pessoa vivesse com uma queimadura de 3º grau na alma. Nossa, essa analogia da queimadura é muito forte. E é precisa, porque qualquer leve toque, qualquer leve sinal de rejeição causa um sofrimento excruciante. O maior terror de quem tem esse funcionamento é o abandono. O pânico absoluto de ficar sozinho. E o mais trágico de tudo isso é que, nessa tentativa meio desesperada de evitar o abandono, a pessoa acaba tendo atitudes super impulsivas que, ironicamente... afastam quem ela mais ama. Exatamente. Afastam as pessoas. É um ciclo terrível. E claro, a gente precisa fazer sempre aquela ressalva fundamental que a própria psiquiatra faz no texto, né? Não estamos aqui para assinar um laudo médico pós-mortem dessas celebridades. Claro que não. A ideia não é diagnosticar quem já partiu. O que a autora propõe é usar essas biografias que são super documentadas e que estão repletas de atitudes que são classicamente análogas ao jeito borderline para facilitar o entendimento da nossa audiência sobre a realidade crua desse sofrimento. No fundo, trocar as lentes da fofoca, sabe? Aquela lente do escândalo midiático pelas lentes da empatia e da investigação clínica. Essa mudança de perspectiva muda tudo na hora de analisar essas vidas. Ok, vamos desvendar isso. E é impossível não iniciar essa investigação com o furacão Amy Winehouse. A imagem pública dela é fortíssima, né? Demais. A diva do pop e do soul, aquela voz inconfundível, sempre com os penteados altíssimos, super volumosos. E o delineador bem escuro marcando o olhar, uma marca registrada. Sim, mas a Ana Beatriz nos convida a raspar essa superfície glamurosa. E o que sobra quando a gente faz isso é o retrato literal de uma hemorragia emocional que infelizmente nunca estancou. O que é fascinante aqui é como o histórico de vida da Amy mapeia perfeitamente os gatilhos clássicos dessa instabilidade. A destruturação começa muito, muito cedo. O livro fala do trauma da separação dos pais, não é? Isso. A psiquiatra destaca esse trauma quando a Amy tinha apenas 9 anos de idade. 9 anos. Para uma mente com predisposição ao TPP, isso não é apenas uma mudança chata de rotina familiar. É uma ruptura absoluta de segurança. O chão some. Some. E a própria Amy transformou essa dor colossal em arte na música What Is It About Man, onde ela compara a separação a uma pedrada na cabeça. Caramba! Foi um revento que escancarou as portas para o lado autodestrutivo dela. E essa autodestruição se manifesta numa rebeldia que chega a ser muito precoce. O texto menciona que aos 12 anos ela já estava sendo expulsa de uma escola de teatro super prestigiada. Por insubordinação, né? E por causa de um piercing no nariz. Parece algo menor para uma adolescente, mas a autora aponta que essa atitude desafiadora, constante, essa indiferença que ela projetava para o mundo, era, na verdade, uma armadura. Uma armadura muito pesada para mascarar uma vulnerabilidade imensa que ela não conseguia processar.
uma vulnerabilidade que invariavelmente transborda para as relações amorosas, que costumam ser o grande calcanhar de Aquiles do jeito borderline. O relacionamento com o Blake Fielder Civil. Esse mesmo. A paixão dela pelo Blake é o exemplo mais cristalino de um apego totalmente irracional e adoecedor. Ela chegou ao ponto de tatuar a palavra Blakes, ou seja, propriedade do Blake, bem em cima do coração. Nossa, isso é muito simbólico. E muito intenso. Não é apenas romantismo exagerado. Clinicamente, isso demonstra uma anulação da própria identidade em favor do outro. É uma submissão emocional extrema, que na vida deles era intercalada por brigas violentas, uso de drogas pesadas, cancelamentos de turnês. O caos absoluto virando rotina diária. Mas sabe o que mais impressiona lendo esse material? O quê? É que dessa relação super caótica nasceu o aclamado álbum Back to Black de 2006. E é doloroso ler a análise da obra sobre esse disco porque percebemos que não se trata apenas de uma coletânea de hits bem produzidos. Foi um diário. Foi um diário autobiográfico de um desespero profundo, do pânico absoluto de ser abandonada. Quando Blake a trocou por outra mulher, a dor foi tão dilacerante que se transformou na faixa título. E as letras são muito reveladoras desse estado mental. A faixa Rehab, que tocava sem parar nas rádios do mundo todo, é basicamente um hino sobre a negação em tratar o próprio sofrimento. Sim, ela dizendo não pra ajuda. Já em You Know I'm No Good, temos aquela frase que é praticamente um diagnóstico de autopercepção da inadequação. I told you I was trouble. Eu te avisei que eu era encrenca. É muito triste ouvir isso sabendo do contexto. A mente borderline frequentemente sofre com essa percepção de que é intrinsecamente falha, sabe? De que é impossível manter laços saudáveis. E para lidar com a angústia insuportável de sentir tudo com tanta intensidade, muitas vezes vem o alívio através da dor física. Sim, o texto narra um momento bem assustador em 2007, durante uma entrevista para a revista Rolling Stone. A repórter descreve várias cicatrizes super evidentes no antebraço da Amy, e a automutilação é apontada no livro como um mecanismo desesperado, né? Exato. Uma tentativa de transferir a dor psíquica, que é intolerável, para o corpo físico. Soma-se a isso a anorexia, a bulimia e o abuso catastrófico de álcool. Temos aí o roteiro de uma tragédia anunciada que culminou na morte dela aos 27 anos. A citação que a autora traz da própria Amy corta o coração. Ela disse: "A vida é curta, cometi muitos erros, digo que não me arrependo ou me desculpo, mas não é verdade." Eu lamento muito genuíno de alguém que sofreu imensamente e que, no meio desse turbilhão todo, também causou sofrimento, tentando equilibrar a própria existência em vínculos que eram frágeis demais. E essa marca dos 27 anos estabelece um paralelo direto com outra figura lendária que a obra disseca. Janis Joplin. A própria. A voz mais rascante, gutural e visceral do blues e do soul dos anos 60. O padrão estrutural de defesa emocional entre as duas é formidável de se analisar. A Janis também precisou construir uma barreira intransponível ao redor de si mesma para sobreviver. A semelhança chega a ser de arrepiar. A história da Janis traz um componente de bullying muito cruel. Na juventude, lá no Texas, o livro conta que ela era descrita como uma garota quieta, cantava no coral da igreja, gostava de pintar. Uma garota normal. Mas, na adolescência, vieram os problemas com acne, o ganho de peso, um estilo diferente das outras meninas, e a crueldade daquele ambiente acadêmico foi implacável com ela. Implacável a ponto de ela ter sido eleita por meio de uma votação na Universidade do Texas como o homem mais feio do campus. Isso é de uma maldade sem tamanho. Imagina o impacto desse nível de hostilidade, de humilhação pública na formação da psique de uma jovem. Essa crueldade extrema forçou a criação do que podemos chamar de um mecanismo de sobrevivência. Ela não podia mais ser a garota sensível do coral. De jeito nenhum. Então, ela moldou uma personagem. Uma personagem incrivelmente agressiva, durona, provocadora e que bebia além de todos os limites. Foi a forma que ela encontrou para esconder uma autoestima que estava devastada e um medo paralisante de nunca ser merecedora de amor. É quase como se ela gritasse mais alto no palco
para ninguém perceber que ela estava chorando por dentro. É uma ótima forma de colocar. E para tentar anestesiar esse buraco enorme da rejeição, a heroína e o álcool entraram de forma bem devastadora na rotina dela. A Ana Beatriz traz detalhes muito vívidos dessa busca por limites extremos no livro, como a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro em fevereiro de 1970. Esse episódio é emblemático. Muito. Em plena ditadura militar brasileira, a Janis fez topless em Copacabana, nadou nua na piscina do Copacabana Palace, arrumou confusão até ser expulsa do hotel e, curiosamente, foi encontrar algum senso de acolhimento e compreensão num bordel, junto com o roqueiro Serguei. Ela simplesmente não possuía o conceito de filtros ou fronteiras sociais, e essa ausência de limites é o reflexo direto da dor dela. O contraste que a psiquiatra nos apresenta no texto é a chave para entender a Janis. Como assim? No palco, ela era um vulcão em erupção. Ela não apenas interpretava as músicas. Ela mesmo dizia que cantava com a alma, com o corpo, com o sexo. A multidão a venerava. Mas quando o show acabava e ela voltava para a solidão do quarto de hotel, a máscara da estrela caía completamente. A solidão batia forte. Sim, uma das declarações dela no texto resume todo o vazio. Ninguém gosta mesmo de mim. Sou feia demais para isso, só querem me explorar. Nossa! E o desfecho de overdose de heroína aos 27 anos carrega um detalhe sublinhado no material que é a essência da tragédia. Ela morreu poucos dias antes de comparecer a uma reunião de 10 anos do colegial na cidade natal dela. Ela iria para tentar provar o sucesso dela, né? Exato. Provar o sucesso e o seu valor para as exatas pessoas que a haviam destruído psicologicamente anos antes. E não teve tempo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante se a gente pensar no funcionamento da mente humana. Porque essa mesma dor avassaladora, essa necessidade de mascarar a rejeição criando uma fachada que parece indestrutível, nos leva a outro sintoma fascinante do espectro borderline abordado no livro. A criação de uma identidade completamente nova quando o eu original não suporta a própria existência. Exatamente. E nenhuma figura na história encarnou essa dualidade de forma tão grandiosa e tão triste quanto Marilyn Monroe. Sem dúvida alguma. O caso da Marilyn ilustra com perfeição clínica o núcleo do que chamamos de difusão de identidade. Para entender a deusa platinada de Hollywood, o texto nos obriga a olhar para as raízes da Norma Jean. Que era o nome verdadeiro dela. Sim. A menina nasceu numa pobreza extrema, filha de uma mãe solteira que sofria de graves transtornos psiquiátricos. Aliás, tanto a mãe quanto a avó materna passaram por internações em hospitais psiquiátricos. Tem um relato brutal na obra, inclusive, de que antes da menina completar 2 anos de idade, a própria avó tentou asfixiá-la. É assustador. A Norma cresceu sendo jogada de um lado para o outro. Passou por dezenas de lares adotivos temporários, orfanatos, sofrendo abusos contínuos ao longo do caminho. A grande questão psicológica que a autora levanta é: como um cérebro infantil constrói uma identidade sólida e um senso de valor próprio em um ambiente onde até a sobrevivência física é uma incerteza diária? A resposta brutal é que não constrói, né? O alicerce vira o vazio. E foi por isso que a Norma Jean precisou ser cirurgicamente apagada para dar lugar à figura da Marilyn. Aos 16 anos, ela já usava o casamento como rota de fuga apenas para ter um teto onde morar. Depois, ela tinge o cabelo daquele loiro inconfundível, muda legalmente o nome e forja essa personagem extremamente voluptuosa e sedutora. Tudo para tentar preencher o desespero inesgotável por ser amada e por ser notada. A autora resgata uma frase da atriz que é, na minha opinião, a definição perfeita de todo esse transtorno. Ela disse: "Eu sempre tenho sentimentos secretos de que sou uma farsa, uma falsa." Essa citação é brilhante porque expõe a síndrome do impostor elevada à enésima potência. O núcleo do vazio borderline gera uma dependência visceral da validação externa, e no caso dela, através da sedução. Ela culou incontáveis amantes ao longo da vida e admitia com uma sinceridade cortante que fingia orgasmos frequentemente, não pela busca do prazer físico em si, mas por uma necessidade quase infantil de agradar aos parceiros, de garantir que ela estava sendo o que eles queriam que ela fosse, e assim certificar-se de que não seria descartada. O abandono era a grande fobia dela. Exatamente.
E isso reflete na incrível instabilidade dos casamentos dela, seja com o lendário jogador de beisebol Joe DiMaggio ou com o dramaturgo Arthur Miller. O livro diz que eram relações pautadas por ciúmes doentios, crises de histeria, uso bem abusivo de calmantes misturados com álcool e tentativas de suicídio. Ela exigia uma prova de amor que era impossível de ser saciada. O esgotamento simplesmente destruía as relações. E o abandono final documentado no livro foi o que apertou o gatilho da tragédia. O envolvimento dela com o presidente John F. Kennedy. Sim, todo mundo tem na memória aquela cena antológica dela cantando Happy Birthday, Mr. President, no Madison Square Garden, usando aquele vestido cor da pele apertadíssimo, cravejado de cristais. Mas o que a análise da psiquiatra traz é que aquela foi a última vez que ela ouviu. O corte abrupto, a rejeição vinda do homem mais poderoso do país, atirou a Marilyn num estado de histeria intolerável. O livro narra como ela ligava sem parar para a Casa Branca, ameaçava ir a público revelar tudo, completamente desestabilizada pela rejeição. A provável overdose de barbitúricos que tirou a vida dela aos 36 anos não foi apenas um acidente medicamentoso. O material nos mostra que foi o colapso de uma mulher que, sendo a mais desejada do planeta todo, sentia que não era ninguém por dentro. Uma vida ditada pelo desespero da aceitação. E é muito importante frisar um ponto que o capítulo 9 aborda com muita clareza também. Qual? Embora as estatísticas na população geral apontem uma maior incidência do transtorno em mulheres, os homens também sofrem dessa condição. E com uma intensidade igualmente fatal. Bem lembrado. O livro quebra qualquer estereótipo de gênero ao trazer para a mesa a história de outro símbolo sexual gigantesco da era de ouro do cinema, o ator Tony Curtis. É verdade. O Tony Curtis é a prova de que o comportamento border mascara dores muito semelhantes, independente do gênero de quem sofre. Nascido Bernard Schwartz, a infância dele no Bronx foi marcada pela extrema miséria e por raízes de traumas simplesmente assustadoras. O relato da obra sobre a mãe dele, que sofria de esquizofrenia, é bem pesado. Ele contava que sofria agressões físicas severas e gratuitas da própria mãe. Se ele não terminasse um prato de sopa, a mãe o arremessava contra a parede. Uma violência doméstica brutal. E para agravar essa quebra estrutural toda, ele ainda passou pela perda trágica do irmão mais novo, num acidente bizarro e muito repentino. Se conectarmos isso ao panorama geral das histórias que já analisamos aqui hoje, a engrenagem do comportamento do Tony Curtis faz todo sentido clínico. Diante de um abandono emocional tão violento por parte de quem deveria protegê-lo, ele desenvolveu a mesma necessidade doentia e inesgotável de aprovação. E ele encontrou no sexo a sua grande válvula de escape, certo? Sim. Como um dos galãs mais cobiçados de Hollywood, estrelando grandes clássicos, ele admitiu abertamente que era viciado em sexo. A lista passava de mais de 1000 mulheres. Mas o detalhe que a psiquiatra pinça desse comportamento é o que muda tudo. Essa atividade sexual frenética não era um mero hedonismo de um astro de cinema rico que estava ali só aproveitando o sucesso. A própria confissão dele no livro afasta qualquer romantização do estilo playboy. O que ele dizia sobre isso? Ele explica que, vindo do nada, sem educação formal, sem dinheiro na juventude, conquistar mulheres era a única forma de medir o próprio valor. Nas palavras dele, minha principal necessidade era ser aceito por uma garota. É profundo. Tudo se resumia a mascarar a insegurança profunda daquele menino rejeitado pela mãe. E essa busca por aceitação o empurrou por uma vida de crônica instabilidade, resultando em impressionantes 6 casamentos. 6 casamentos! E a incapacidade absoluta de lidar com o fim das coisas ficou muito evidente quando ele se separou da atriz Janet Leigh, a famosa estrela do filme Psicose. O livro relata que ele ficou destroçado, numa depressão muito profunda ao perceber que toda a sua devoção não era suficiente para mantê-lo ao seu lado. A rejeição o desmontava completamente. Na carreira profissional, o padrão de oscilação era idêntico. Atuações magistrais e geniais,
alternavam com fases de pura decadência, afundado no álcool, nas drogas, recusando roteiros excelentes e tendo atitudes bem grosseiras e impulsivas no set de filmagem. E, tragicamente, a dor se perpetuou na vida dele. Ele teve que lidar com a perda do próprio filho, o Nicholas, de apenas 23 anos, por uma overdose de heroína. É o ciclo da dor que não consegue encontrar um ponto de repouso que seja estável. É um nível de exaustão emocional quase inimaginável para nós. O que nos faz mergulhar direto na vida de uma mulher que foi a personificação dessa montanha-russa de exaustão, de intensidade e de ciclos tempestuosos. Elizabeth Taylor. Ela mesma, aqueles icônicos, raros e hipnotizantes olhos azul-violeta, viam o mundo através de um filtro de muitos exageros. A vida dela, sob a lente da Ana Beatriz, é a fusão irreal de um luxo faraônico com um caos emocional sem precedente. A Elizabeth Taylor não teve uma vida que podemos chamar de normal em nenhum momento. Ela viveu a realeza de Hollywood desde muito cedo, atuando a partir dos 10 anos de idade. E como o transtorno se caracteriza pelos extremos, a vida dela foi marcada por nada menos que 8 casamentos com 7 maridos diferentes. 7 maridos diferentes. No entanto, o foco do estudo clínico se volta inevitavelmente para o relacionamento que definiu o auge da sua intensidade e destruição, que foi a história com o ator galês Richard Burton. A clássica e perigosa dinâmica do amor e ódio, que é tão característica das relações que envolvem uma mente borderline profunda. Eles se apaixonaram perdidamente nas filmagens de Cleópatra e passavam para a mídia a imagem de amantes super fascinados, almas gêmeas apaixonadas. Mas quando a porta fechava, os bastidores eram afundados em brigas físicas, violência verbal desenfreada, ataques de ciúmes paranoicos e bebedeiras que duravam dias. Eles chegaram a se casar 2 vezes, não é? 2 vezes. Eram literalmente incapazes de conviver no mesmo teto de forma pacífica, mas o pânico do abandono e da rejeição tornava impossível suportarem a ideia de estarem separados. Essa necessidade de intensidade é o que torna tudo tão caótico no TPB. O ambiente nos bastidores de Cleópatra é descrito no livro como um estudo de caso prático de impulsividade e desorganização levadas à escala milionária. Imagina a cena. A Elizabeth Taylor exigiu e conseguiu regalias inéditas para a história do cinema, incluindo um cachê astronômico de $1 milhão, um marco histórico na época. Mas em total contraste com essas exigências de diva intocável, a entrega profissional dela era um desastre contínuo e muito bem documentado. Filmagens canceladas sistematicamente pelos atrases dela. Histeria generalizada no set de gravação, sumiços para internações em clínicas de desintoxicação. E em meio a todo esse furacão com o marido e com os amantes, o sofrimento físico acompanhava o emocional. Tentativas de suicídio usando altas doses de sedativos, até uma pneumonia quase fatal, resultado de um organismo que não aguentava mais os abusos de álcool misturados com dietas restritivas muito radicais. O limite não existia. Mas há um detalhe importantíssimo que a psiquiatra destaca na trajetória da Elizabeth Taylor, que serve para diferenciar clinicamente o transtorno borderline de outros quadros, como a psicopatia, por exemplo. Um ponto crucial. O comportamento borderline causa sofrimento genuíno à própria pessoa que tem o transtorno. Não há frieza, há culpa, há remorso excruciante após os acessos de fúria. A pessoa sente muito. A própria atriz teve um momento de extrema lucidez e autocrítica sobre sua vida, afirmando que tudo lhe foi dado de mão beijada, mas que ela pagou essa sorte com desastres enormes, doenças terríveis, vícios e casamentos falidos. Ela compreendia perfeitamente a conta altíssima que a sua intensidade cobrava na vida real. Tanto que mais tarde ela conseguiu direcionar parte dessa energia avassaladora para um propósito muito admirável, sendo pioneira na arrecadação maciça de fundos para o combate e a pesquisa da AIDS. Exato. Mesmo na conturbação, o desespero por amar e a imensa capacidade de sentir empatia pelo sofrimento alheio estavam muito presentes nela. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Então, o que tudo isso significa, né? Chegando à nossa síntese após navegar pelas águas tão agitadas de Amy Winehouse, Janis Joplin, Marilyn Monroe, Tony Curtis e Elizabeth Taylor,
Fica muito claro que a intenção do livro, e a nossa intenção aqui hoje também, nunca foi resgatar fofocas do passado. Ana Beatriz nos entregou através dessas celebridades vitrines trágicas, porém imensamente didáticas. São exemplos amplificados de mentes que funcionavam com o tanque da regulação emocional eternamente vazio. O que tiramos dessa imersão é, sobretudo, uma aula profunda de humanidade. Uma aula sobre a dor escondida sob as máscaras de enorme sucesso. O que fica evidenciado pelo material é que essas pessoas lidavam com identidades extremamente fluidas. Elas absorviam a personalidade do ambiente ou dos parceiros na tentativa desesperada de serem aceitas. Carregavam um medo tão monumental, tão desproporcional da rejeição, que, numa ironia cruel, adotavam comportamentos que machucavam aqueles que tentavam amá-las. A maior lição desta análise é o exercício da empatia incondicional com a dor do outro. Por trás de todo aquele glamour ofuscante, dos prêmios, dos diamantes, dos discos de platina e de talentos que mudaram a cultura pop do mundo inteiro, pulsava uma dor excruciante e silenciosa que eles tentavam apagar de qualquer maneira. É o retrato de quem vive a vida inteira se equilibrando em uma corda bamba emocional. A busca incessante pelo alívio no sexo desenfreado, no abuso de substâncias ou na submissão completa ao parceiro era, na verdade, a tentativa de preencher um buraco sem fundo dentro de si mesmos. E observar a vida desses gigantes nos permite entender a complexidade de quem luta diariamente contra os próprios sentimentos. Com certeza. E isso levanta uma questão importante. Uma reflexão que quero deixar para quem nos escuta processar a partir desse incrível material de origem. Pode falar. Ao longo da nossa conversa, vimos que algumas das figuras mais amadas, endeusadas, copiadas, aplaudidas e desejadas da nossa história sentiam-se, nos bastidores da própria mente, como completas fraudes indignas de qualquer amor. Se o aplauso de milhões de pessoas não foi capaz de curar a sensação de vazio existencial neles, o que isso nos diz sobre a nossa sociedade atual? Hoje vivemos numa busca desenfreada e exaustiva por validação contínua através de curtidas e aprovação digital. Será que o amor e a validação que buscamos tão vorazmente no olhar do outro têm o poder real de curar alguma ferida profunda, se esse amor não for primeiro estabelecido de maneira sólida dentro do nosso próprio eu? Uma provocação fantástica e necessária para o nosso tempo. O aplauso externo, por mais ensurdecedor que seja, nunca preenche um palco que está vazio por dentro. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais essa exploração fascinante pelas mentes que amam demais, sempre guiados pela empatia de tentar entender antes de julgar. Fica esse convite valioso à reflexão, um grande abraço a quem nos escuta e até a nossa próxima análise profunda.